Vamos falar um pouco sobre o coronavírus? Quando a gente busca estudar a história do Brasil partir do direito, a partir do seu instrumento, que é a Constituição, que é onde que tudo fica ali organizado, a gente tem um acesso a toda a informação de como é o funcionamento da máquina pública, a gente percebe que, segundo as orientações da Constituição, a essa altura, o Brasil era para ele ter um planejamento estratégico de combate à Covid-19. Por que eu falo isso? Porque o que a Constituição diz sobre a saúde e sobre as competências de cada instância de poder, a essa altura, um planejamento estratégico deveria ser o norte da direção da União, do aparelho da União, do governo federal. E esse planejamento estratégico, o que ele buscaria? Ele buscaria, de uma certa forma, levar em consideração a questão do isolamento social, mas todas as outras formas de prevenção de contágio e, consequentemente, de morte. Aliado a esse planejamento estratégico, deveria haver, debaixo da União, a questão do regime de colaboração entre a União e os Estados. E debaixo desse planejamento estratégico, deveria haver o plano de contingência dos Estados, que orientaria todos os outros municípios em ações determinadas, também trabalhando a questão da economia, sendo que deveria haver um protocolo para os municípios que têm atividade econômica e que não têm contágio ou morte do coronavírus. Infelizmente, hoje, não podemos ter essa articulação porque não faz parte do perfil do presidente Bolsonaro. Eu fico me imaginando como eu projetaria todo esse acontecimento do coronavírus voltando a dias bons da saúde, quando ela era gerida pelo o José Serra. Eu assisti uma entrevista dele recente com o Marco Antônio Villa e relembrei um pouco das campanhas que ele fez na saúde que foram importantes. É claro que não foi perfeito de tudo, mas teve muitos momentos bons ali em relação à saúde que a gente deve destacar, principalmente falando da questão dos genéricos, da questão da quebra do patente, que foi um momento muito importante. Falando também da questão das campanhas de DSTs, porque eu fiquei muito ali impactado pelas campanhas e até mesmo isso em relação ao uso da camisinha, em relação à questão do HIV, do teste, da questão da transparência da doença, muitas e muitas campanhas de saúde que foram feitas ali dentro da gestão Serra. E se jogar essa situação numa projeção da gestão Serra, eu acredito que a essa altura tudo que eu falei no início do vídeo estaria acontecendo, porque o regime de colaboração é a função orgânica que tem da República. A União ela tem que articular com os estados e municípios e, com isso, trabalhar em prol da população, mas não é o que está acontecendo. Dentro do plano de contingência de cada estado, estaria ali o mapeamento de toda a questão da doença nos estados. E ali o próprio governador poderia ali estimular os setores da economia nos campos livres, nas áreas verdes, sem problema ali que tenha o contágio com o coronavírus. Mas não, né? A gente não pode falar nesse cenário de Bolsonaro, mas é só uma questão assim, de reflexão quando a gente observa uns instrumentos normativos, quando a gente busca conhecer o Brasil através da Constituição, quando a gente busca conhecer o Brasil, de como ele funciona através das competências de cada instância de poder. E eu acho importante a gente falar isso, principalmente do campo normativo, porque eu sempre busco atrair as pessoas para buscarem o seu conhecimento através da Constituição, através da leitura da Constituição, que é um livro normal, é um livro que todo mundo deve ler. Quem realmente tem uma identidade com a história do país tem que passar por esse conhecimento, porque fica até difícil de discutir a questão da política. Então, a essa altura, se olhando um tipo de governo, vamos dizer, do ponto de vista calmo, do ponto de vista da institucionalidade mais serena, todas as ações que são normativas, né, que têm força de lei, estaria agindo em prol da população e não está, por conta de um presidente que só pensa no seu ego e no seu projeto de poder.
custando mais de 5.000 vidas. Eu queria deixar esse vídeo aqui para abrir o que eu tenho para falar sobre o coronavírus. Pelo menos aqui a gente entende qual era o sistema de proteção, o guarda-chuva que poderia estar protegendo a população brasileira e nos está por conta de incompetência, incapacidade e ódio do Bolsonaro, sem falar da sua pulsão por morte. Então, gostaria de deixar esse vídeo aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, gere outras visualizações e apresente esse projeto aí para a gente poder financiar a educação aqui na ponta. Tá ok? Obrigado por assistir até aqui. Até mais.